Vamos lá, Soraya chegou. Vou te chamar, Soraya. Ai, meu Deus. Agora sim, né, Mari? Foi, Ai, que que bom. pena que não deu certo lá. Não, Agora vamos mas tudo torcer pro bem. pessoal chegar, né? É verdade. Porque aí o pessoal vai ter que entrar no seu perfil, né? Isso. Será que eles estão sabendo vir para cá? Quer Não sei se... aproveitar e convidar o pessoal? Você consegue chamar? Aí a Natália conseguiu entrar, então eu acredito que eles conseguem entrar sim, Mari. Uhum. Sim, eu vou fazer de tudo para salvar também. Tomara que o Instagram colabore com a gente, né? Então vamos olhar o horário para a gente não perder. São Vamos oito. e fique à Mari, vontade. são Obrigada as pelo energias, né? convite. Essas coisas acontecem, né? Mari, É verdade. Uhum. muito prazer de você estar aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Eu já agradeço por você ter aceitado o meu convite. Eu fiquei apaixonada com a sua maneira de trabalhar. Eu te conheci no perfil da Isis Moreira, você participando lá, e acabou que eu falei assim, não, eu gostei disso, porque eu acho que o assunto que você trata e da maneira que você aborda é muito importante, né? As pessoas saberem, porque pode estar passando alguma coisa na vida e que não, em momento algum voltou lá para poder pensar nisso, né? Então, É, exatamente. se apresente aí na live para tá no seu, mas tem pessoas aqui, meus seguidores também que estão aí, que pode se apresentar, Uhum. fique à vontade. Sim, obrigada, Soraya, pelo convite. É, que pena que não deu certo no seu canal, mas que todo mundo possa vir. Quem já está aqui, né? Convida quem estava no canal da Soraya para vir para cá para acompanhar esse tema que a gente vai estar abordando hoje. Eu sou Mariana, eu sou facilitadora de constelações familiares, sou terapeuta e sou especialista em cartas metafóricas. A gente chama de OH Cards. É um tipo de trabalho com cartas, não é tarô, são cartas mesmo que elas foram criadas para ajudar a todos nesse processo terapêutico, para ajudar no acompanhamento de traumas, mas de uma forma amorosa. Então, esse trabalho com as cartas ele é muito utilizado e ele foi muito utilizado por pessoas que passaram por grandes traumas. Então, pessoas que passaram por situações de guerra, por situações de catástrofes, e ela ajuda nesse momento de ressignificação. Então, é um trabalho como você pôde acompanhar em algumas lives também, que ele traz esse despertar que está oculto. Então, a gente consegue identificar situações que a gente passa hoje, mas de uma forma completamente amorosa, que eu posso estar dizendo. Sim. Ô Mari, eu gostaria que você explicasse. Então, primeiro, deixa a gente aperta o coraçãozinho para os meus seguidores ver que eu estou na live ainda e poder entrar e conseguir ver, né, nosso assunto aqui. É, Mário, eu gostaria que você explicasse o que é constelação familiar, né? Porque as pessoas não tem pessoas assim como eu há um tempo atrás, eu não sabia do que se tratava, eu entrei num curso achando que era uma coisa e era outra, e acabou que eu conheci sobre esse assunto nesse curso. E eu, assim, me encantei porque eu associei com a minha vida. Então, eu gostaria que você explicasse o que é constelação familiar para as pessoas que ainda não conhecem e para quem já conhece um pouco mais de sabedoria, né? Então, vamos lá, Soraya. A constelação familiar, ela é uma abordagem psicoterapêutica que ela ajuda a encontrar aquilo que está oculto dentro do nosso sistema. Então, quando você tem uma questão, hoje a gente vai estar trazendo essa questão do relacionamento entre pais e filhos.
Quando você leva a sua questão que tem essa conotação, eu estou com um problema com o meu filho e não entendo o que acontece. Então, a gente, dentro de uma abordagem fenomenológica, que é a da constelação familiar, a gente não olha só para a situação, para a questão pai e filho. A gente olha para o que está atrás, para o que está oculto. E aí, identificando o que está oculto, a gente traz à luz, né? A gente não, esse campo que se manifesta, e aquela situação tende a se apaziguar. É lógico que não é só a constelação. Existe uma postura de cada cliente, de cada pessoa que passa pelo processo. Assim como qualquer trabalho terapêutico, é importante que a gente também faça a nossa parte nesse trabalho. Então, nas Sim. constelações, a gente encontra o que está oculto, né? Bert sempre dizia que a gente joga a luz. Bert Hellinger foi quem sistematizou as constelações familiares. E por ser uma abordagem fenomenológica, ela é empírica. Então, nem sempre uma questão vai trazer a resposta igual a outra. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada sistema é um sistema, cada família é uma família. Sim. Então, Bert Helling trabalha ao sistematizar as constelações familiares, ele identificou que existem 3 ordens. Ordens pode ser um pouco pesado, mas ele também chamou de leis. Então, são as leis do amor. O que significa? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. A gente estando em ordem com essas leis, a nossa vida tende a fluir com mais leveza. Esse é o objetivo das constelações familiares. Então, aquela questão de carregar um peso que não é seu é muito real quando a gente trabalha com as constelações familiares, porque geralmente a gente toca a nossa vida, leva a nossa vida achando que ela é nossa, mas quando a gente vai olhar com uma visão muito mais profunda, a gente compreende que muitas coisas que a gente faz no dia a dia não são nossas. Isso está muito conectado com a nossa relação com os membros da nossa família. A Mirella é a minha seguidora e ela entrou. Agora ela perguntou, me desculpe, mas peguei o assunto já em andamento. Seria uma terapia espiritual? Mari, você é mais apta para responder do que eu. Então, não, a constelação ela não tem nenhuma conotação religiosa, ela não tem nenhuma conotação espiritual. Ela é um trabalho mesmo fenomenológico de ressonância, a qual todos estamos ali sob o efeito dela. Existe um biólogo, ele é o Rupert Sheldrake, e ele chama isso ele identificou como campos morfogenéticos, e ele traz a teoria dos macacos. Então, para você ver, é uma ressonância que não tem tempo nem espaço. Então, na constelação, a gente tem que tirar muito o nosso mental para deixar que isso haja numa outra energia. Rupert Sheldrake, a teoria dos macacos é a seguinte: macacos de uma ilha começaram a lavar batatas, e quando foi se ver, macacos de outra ilha, né, sem nenhuma ligação, começaram a reproduzir esse mesmo efeito. Então, na constelação, a gente identifica isso, né, nesse campo morfogenético, em que um descendente, por amor, acaba repetindo um padrão de um antepassado, de um ancestral. Então, é mesmo essa questão de campo, sem qualquer tipo de conotação religiosa ou qualquer tipo de conotação espiritual. Oi, Lara, boa noite. Mari, o que a pessoa resolver participar de um processo de constelação familiar? Eu sei que você não pode falar em específico, porque igual você falou no início, cada pessoa passa, né, por uma questão. Mas o que a constelação familiar pode ajudar entre pais e filhos? Como a gente vai trabalhar hoje sobre o tema, né? Pais e filhos.
Então, quando você tem uma questão entre pais e filhos, então vamos trabalhar com exemplos. Um filho que não consegue se relacionar muito bem com essa mãe. E aí a gente vai buscar entender de uma forma linear o que acontece. Então, muitas vezes o filho ele é desobediente, a mãe é uma pessoa que muitas vezes está mais nervosa, e aí começa aquela confusão. A gente nunca olha para isso, a gente vai muito além. Então, eu começo a observar qual é a relação que essa mãe tem, primeiramente, com esse pai, com o pai dessa criança. Segundo, qual é a relação dessa mãe com os pais dela? Como é que foi a relação com a mãe dela? Como é que foi a relação com o pai dela? E aí a gente pode identificar que ela só está repetindo um padrão de como foi a forma que a mãe dela educou ela. Ou então foi uma falta que teve ali nas, no seu sistema de origem, com papai e mamãe, e essa Sim. mãe, ela não consegue olhar para esse filho. Então, vamos um exemplo que a gente vê muito nas constelações. Essa mãe, ela, por algum motivo, ela não conseguiu receber o amor da própria mãe dela. Então, ela não recebendo esse amor de mãe, ela vai buscar esse amor de filha que era para ter recebido da mãe dentro da cabeça dela, ela vai buscar no filho. E aí isso a gente chama de parentificação. É aquela mãe que por algum motivo não conseguiu acessar o amor da própria mãe e vai acessar esse amor no filho, só que isso não acontece. Por quê? Lembra que eu disse das ordens do amor, das leis do amor, Sim. pertencimento e equilíbrio? Se eu, como mãe, vou buscar no meu filho o amor que eu não recebi da minha mãe, eu saio da hierarquia. Eu deixo o meu filho muito grande e eu fico pequena perante ele. É E tipo isso o não dá. filho, o seu filho vai ser vai Querendo querer ser cuidar sua mãe e vai querer ser o seu pai. É assim? exatamente, só que isso não pode. E isso para o filho Perfeito. fica muito pesado, porque ele se sente na responsabilidade de dar esse amor de filho, só que na cabeça dele ele acha que é de filho, só que ele está saindo no amor de responsável por esses pais. E aí isso fica muito pesado para ele, e ele entra numa dinâmica, e essa dinâmica faz com que ele não consiga se centrar para a vida dele. Então, como é que esse filho vai conseguir olhar para a vida dele? E isso pode ser para a vida dos relacionamentos, isso pode ser para a vida profissional, isso pode ser para a vida financeira, isso pode ser na relação com os próprios filhos que ele vem a ter. Ele não consegue. Por quê? Porque existe um emaranhamento ali que a gente chama na constelação, existe um um balaio de gato, digamos, em que ele está Sim. envolvido na história dos pais, muitas vezes tentando salvar esses pais. E aí você vê no dia a dia, traz isso para o dia a dia, é um conflito de relação, muitas vezes, com essa mãe, e não entende o seu porquê, mas isso é uma forma de amar. Aí ele tem problemas de relacionamento com a esposa ou com o esposo, com os filhos, e não entende por que isso acontece. Aí ele não tem problemas no trabalho e não entende por que acontece. E a gente vai identificar isso, tá o quê? Tá lá na raiz. Ele está num lugar que não é dele. E como é que a gente volta para esse amor? É através da compreensão, é através da consciência de que um filho, ele não pode ocupar um lugar de ancestral, ele não pode ocupar o lugar de pais, ele não pode ocupar o lugar dos avós, dos bisavós. Ninguém pode ocupar o lugar de ninguém. Cada um tem que ter o seu lugar. A partir do momento que ele identifica isso e aí ele traz a compreensão de que a mãe, né, nesse exemplo da mãe, a mãe tem total força para dar conta dessa história que por algum motivo a própria mãe dela não conseguiu chegar, né, a dar esse amor para a filha.
Mas você, no seu lugar de filho da sua mãe, compreende que isso é uma questão da sua mãe e da sua avó, você fica bem. Você se libera desse emaranhamento. Isso que é importante, essa é a compreensão. Você deixar que as pessoas, elas cuidem do próprio destino delas. Porque quando eu digo que eu preciso ser responsável pela minha mãe, eu preciso dar um amor que a minha mãe não teve, eu fico muito grande, eu fico muito prepotente, sabe? Eu saio do meu lugar. Mas, ô Mari, me desculpe te interromper. Mirela, já já a gente responde a sua pergunta só para dar continuidade. Mas muitas vezes, assim, eu sou. Como é que eu vou te falar? Você não acha que muitas vezes a mãe. Mas eu acho que a ligação. Eu falo muito de mãe porque eu fui criada a maior parte da minha vida pela minha mãe. Porque meu pai separou da minha mãe, eu era muito pequena. Então eu cresci muito com a minha mãe, depois meu pai voltou, então eu já não sei nem te falar quantos anos que eu tinha. Eu só sei te falar que eu sofri muito com a ausência do meu pai. Como eu fui criada só por muita parte da minha vida por mãe, porque assim, não é que meu pai era ausente, mas o meu pai não estava ali todos os dias, né? Meu pai tinha presença dele, mas a gente estava ali com minha mãe todos os dias, minha mãe com 11 filhos. Então, acho que eu tenho, na minha visão, que a gente que é criado só por mãe, mulheres que é criado só por mãe, a gente fica muito mais forte. E a gente fica com uma visão totalmente diferente de quem é criado com pai e mães presentes, né? A mãe da gente passa a ser o nosso exemplo. Mas muitas mães, eu acredito que colocam os filhos nesse lugar. Elas, por uma frustração ou de uma separação ou de um mau relacionamento, ela acaba colocando, depositando essa responsabilidade no filho e o filho pega isso tudo que você explicou e fala assim, não, eu que tenho que cuidar da minha mãe. Isso não Exatamente. acontece muito? Isso. É uma responsabilidade, né? Esse amor, mas é uma maneira inconsciente que a mãe Sim, acaba fazendo isso. E porque, lógico, né? Porque como mãe, se a gente sabe, tem essa consciência de que eu posso estar prejudicando a vida do meu filho a partir do momento em que eu deposito uma expectativa nele que não é responsabilidade dele, imagina, se eu tenho essa consciência, eu libero o meu filho para a vida dele, né? E essa questão, então você colocou um exemplo seu, o seu pai foi embora e a sua mãe cuidou de vocês, de 11 filhos. Então você traz a imagem, né, de uma mãe super protetora, uma mãe leoa, uma mãe que dá conta. Então vamos a um exemplo de outro emaranhamento que se dá entre pais e filhos. Por exemplo, a sua mãe teve um problema com o marido e o marido, né, foi embora. sim. Dependendo de como foi essa relação, de como que você olhou a relação dos seus pais e de como a sua mãe passou essa informação para você, você pode criar uma lealdade com a sua mãe. E aí, o que você pode fazer? A sua mãe inconsciente, ou inconsciente mesmo, ela diz: olha, homem não presta, não pode confiar em homem, homem trai, homem é isso, é aquilo. Você, por amar a sua mãe, você faz o quê? Você afasta o seu pai do coração e, consequentemente, sem saber, você afasta os homens da sua vida. Porque você projeta aquela imagem. Homem não presta. Então, eu sou leal à minha mãe, eu não vou me permitir ter um relacionamento com nenhum homem, já que homem não presta. Só que a gente precisa entender que nós somos feitos de 50, metade pai e metade mãe. Então, se você não traz essa força do seu pai, e o pai ele representa a proteção, e o pai representa a força que nos leva para o mundo, nos impulsiona para o mundo. Se falta isso dentro de você, você também vai pela metade para o mundo. Você vai sem essa força do seu pai, você vai só com a força da sua mãe.
E é importante que todos nós tenhamos essa força, essa energia masculina e feminina dentro de nós. Então a gente precisa do quê? Dessa força do pai. E aqui eu não estou falando do pai carnal, eu estou falando do pai, a alma do pai, que precisa estar integrada em cada um de nós. A gente sabe que existem histórias, muitas vezes difíceis de compreender entre pais e filhos. Aqui eu estou trazendo só esse olhar do pai que precisa estar dentro da gente, dessa alma que em algum momento foi lá, encontrou com a minha mãe e gerou a minha vida. Isso que é importante a gente entender. Essa é a compreensão que a gente tanto busca na constelação, essa clareza de que eu só consigo me fortalecer quando eu compreendo que a minha vida ela vem através dos meus pais e que ela vem de muito mais longe. E não cabe a mim questionar o porquê disso ou o porquê daquilo. Porque Sim. assim como eu também tenho os meus problemas, os meus pais também têm os problemas deles, assim como os meus avós, os meus bisavós. E quando a gente vai trazendo essa compreensão, a gente entende que está tudo bem, que tudo foi para o nosso crescimento, para a nossa experiência. É uma aceitação, né, de você aceitar o seu pai como ele é, a sua mãe como... Por mais difícil que seja, se você guardar, falar, ai, meu pai é isso, meu pai é aquilo, aquilo que você mais julga é o que você mais atrai de repetir no comportamento. É isso? É o famoso pagou língua, não é? Não tem isso, não é? Exatamente. Hoje eu entendo o significado disso. Ah, pagou língua, falou tanto do pai dela que hoje está igual, falou tanto da mãe dela que hoje está igual. Mas é porque quando você julga uma pessoa, independente de ser família, o que você julga, aquilo que você está traindo e o seu comportamento, a chance de você repetir aquele comportamento é porque já está no seu inconsciente, né? Mas a pergunta da Mirella foi a seguinte: a gente exagerar na educação dos filhos pode ter sido da forma que foi criado? Eu falo assim, por mim, inclusive, eu já até pedi perdão para minha filha. Quando a Maísa era muito pequena, eu era totalmente sem paciência. Porque eu... Oi? Peraí. Não, virou a câmera. Peraí, deixa eu voltar. Quando a Maísa eu sempre fui muito sem paciência. Desde nova não tinha paciência com nada, eu queria tudo para a última hora. E quando a Maísa era menor, quando ela era criança, eu não tive um casamento feliz com o pai dela, e enfim. Não era por esse motivo que eu descarregava nela, eu já era sem paciência mesmo. E eu já até pedi perdão para ela, porque eu repeti comportamentos da minha mãe, inconsciente, achando que estava fazendo bem. A minha mãe, não era que a minha mãe era totalmente sem paciência. Eu não lembro muito, assim, da minha infância, mas eu lembro que a minha mãe era muito grossa, sabe? O estupim curto. Era uma mãe como ainda eu sou e tento mudar, assim. Minha mãe tinha um coração do tamanho do mundo, minha mãe foi uma mulher batalhadora, mas ela teve muitos problemas, igual você colocou, eu entendi tudo isso, mas depois, agora, que eu tô mais madura, agora mesmo que a Maísa fez 18 anos e que eu conheci sobre esse assunto, eu percebi o quanto que eu errei lá atrás, repetindo o comportamento da minha mãe, que eu vejo muitas pessoas falar assim, eu sou assim, não vou mudar. E eu vi também que eu cheguei a prejudicar a Maísa, e por que eu tento quebrar isso com ela hoje? Para que ela não repita o meu comportamento com os filhos dela, se ela vier a ter. Porque o meu tratamento com ela da falta de paciência, às vezes a rigidez, foi tudo da maneira como eu fui criada. Por quê? Porque eu achei que era certo ser assim. O que eu falo? Não é que eu maltratava mais, deixa eu me explicar. Por exemplo, uma coisa que ela fazia de errado, eu já falava assim, menina, em vez de eu sentar, de eu conversar, você entendeu? A minha mãe era tudo na base assim também.
ela chamava atenção, ela falava, você vai apanhar. Não tinha aquela agressividade, era rigidez, é diferente. E assim eu fui também com a Maísa, sabe? Eu acho que eu poderia ter sido melhor, mas eu repeti os comportamentos da minha mãe porque eu achava que eu falava assim, menino não grita comigo, não. E não é por aí que as coisas resolvem. Mas a minha mãe tinha uma marca na cabeça, Mário, porque o meu avô falou para ela segurar um osso em cima de um toco, e ele ia dar uma machadada no toco e falou com ela assim, se esse toco sair do lugar, você vai apanhar. Na hora que ele bateu, olha, vê se um osso de animal em cima de um toco não escorrega. Na hora que ele bateu o machado que escorregou, ele deu uma machadada na cabeça dela, não assim, que machucou, é, que chegou a ser coisa grave, mas ela tinha uma marca e ela me contava isso. Então, hoje eu vejo também que a rigidez dela conosco, nossos filhos, é também devido ao que ela passou. Isso é muito interessante, Soraya, porque eu imagino que você ouvindo essa história da sua mãe, você ficou, né, em algum momento com raiva do seu avô. Sim, e com Por ele pena ter dela. feito isso com a sua mãe e pena da sua mãe. Então, olha só, né, como que você acaba, por amor à sua mãe, você vai lá e se mete numa história que não é sua. Porque se você for olhar para o seu avô e olhar como é que foi a educação dele com os pais, você vai trazer um olhar diferente para essa história. Muitas vezes o seu avô ele foi educado muito na agressividade e esse era o jeito dele, sem saber, porque foi assim que ele aprendeu. Provavelmente foi assim que os seus avós aprenderam. Então, você começa a olhar essa história. Aí você vai olhar para a relação do seu avô com a sua mãe. Você, como neta, no momento em que você sente pena da sua mãe e sente raiva do seu avô, você exclui o seu avô do seu coração e, mais uma vez, você fica grande perante a sua mãe por esse amor. E é tudo na base do amor. Só que existem dois tipos de amor. Existe um amor que adoece e um amor que cura, um amor saudável. E esse amor que você tem pela sua mãe de sentir pena é o amor que adoece. É o amor que te emaranha na história dela. É o amor que faz você ficar leal ao jeito dela, mesmo você não aprovando. Mas internamente você vai lá e valida esse comportamento dela e repassa com os seus, com a sua filha. Agora é um ponto muito importante quando você diz eu pedi perdão para minha filha. A gente aprende que o perdão é muito nobre. Só que quando a gente olha o perdão dentro da visão sistêmica, a gente não utiliza essa palavra. Porque um pai, né? Como é que um pai vai perdoar um filho? Então, eu sinto muito, porque você fez aquilo que você sabia. E hoje, você, com uma nova consciência, você faz diferente. Verdade. Só que o perdão, ele fica muito pesado nesse, né? Você pedir perdão para um filho, ou mesmo um filho pedir um perdão para o pai. Se não for de uma forma genuína, então, por exemplo, a sua filha chega para você e fala: "Ah, mãe, eu te perdoo", né? Você foi lá, pediu perdão para ela, ela fala: "Tá bom, eu te perdoo". Mas será que é um perdão genuíno? É um perdão que está repleto de amor? É um perdão que está pronto para deixar ir aquilo que fez mal? Senão a gente usa a palavra eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Fica muito mais leve e fica muito mais amoroso. Você trazer esse olhar. E então você percebe, né? Em algum momento ali você não teve o contato com seu pai quando criança e você acabou também separando do pai da sua filha e ela Isso. também perdeu esse contato com o pai. O pai, nós somos separados também há muitos anos, né? E tem contato, mas é como eu, na minha época. Ele é presente, mas não é aquele contato direto de um pai que mora dentro de casa, e etc, É. etc.
Não, né? e isso, assim, um exemplo, né? Esse movimento de não ter o pai próximo, né? Lembra que o pai, ele representa a proteção. Quando ocorre uma ruptura muito prematura desse pai com esses filhos, eu vou falar agora da figura masculina, o que que acontece, né? Esse filho, ele não se sente seguro de ir para o mundo, tá faltando algo ali para ele. Então, né, os pais se separaram, esse pai foi embora, esse filho, ele já sente a falta interna desse pai. E muitas vezes a mãe fala, olha, o seu pai fez isso, o seu pai foi embora, o seu pai não presta. Isso é importante a gente, né, para todo mundo que está aqui, compreender o que está por trás. Aí você tem um filho que é uma criança agitada, uma criança, sei lá, que tem problemas, né? Às vezes não dá atenção para os estudos, uma criança que todo mundo diz que é mal educada, uma criança que ninguém quer ter por perto. E aí, muitas vezes, né, você vai fazer o quê? Você vai dar remédio para essa criança. Né? Então, numa criança que é super agitada, você vai dar um remédio para ela. Na visão sistêmica, não. Quando a pessoa traz uma questão dessa, a gente vai olhar, né, para esse papai e para essa mamãe. E muitas vezes a gente vê que a falta desse pai dentro dessa criança é que causa toda essa agitação, é que causa todo esse problema aqui na sociedade, que as pessoas veem como incômodo, é uma simples falta do quê? De autorização para amar esse pai. Então, é importante que os pais separados, eles entendam que o filho não tem nada a ver com isso. O que que a criança ela quer? Ela quer a permissão da mãe para amar esse pai. Ela só quer isso. Ou vice-versa. Então, muitas vezes a criança, ela mora com o pai, ela quer o quê? Ela quer a permissão do pai para poder amar essa mãe. E a criança, ela fica muito mais leve. Quando você fala assim, meu filho, você pode ser igual ao seu pai e tá tudo bem. Meu filho, você pode amar o seu pai e tá tudo bem, porque o que aconteceu entre eu e o seu pai é problema nosso. Isso é importante deixar claro para filho. O que Sim. aconteceu entre eu e o seu pai é problema nosso. Você fica fora disso. A gente é grande, a gente dá conta e você é pequeno. E E muitos a pais usam o criança, ela filho se como escudo. preenche. Oi? Muitas vezes os pais, nessa situação, quando separam, eles usam filhos como escudo, né? Eu, no meu Exatamente. caso, assim, eu posso falar pela minha mãe, que é outra, estou repetindo o comportamento da minha mãe de novo. A minha mãe nunca falou mal do meu pai. Eu fui saber a real separação deles, eu tinha 22 para 23 anos, logo uns meses depois a minha mãe faleceu. E eu também nunca falei com a Maísa que não ame o pai dela, que não fique do lado do pai dela, eu sempre falo isso, minha mãe como um exemplo para mim. Minha mãe nunca falou mal do meu pai, tanto que nós amamos o meu pai, tratamos bem ele, hoje a gente é que cuida dele, e a história se repete com a minha filha, eu não falo mal do pai dela, e eu sempre falo com ela, aceite o jeito dele, estenda a mão para ele, e assim ela faz como eu fiz e faço, né, ainda, porque meu pai é vivo, e, e ela tem aceitação com o pai dela. Mas, Isso é quanto muito bom. à repetição de vícios, vícios de droga, depressão, alcoolismo, você acha, Mirela, a gente já responde essa pergunta. Ela está perguntando se tem idade específica para iniciar uma constelação familiar. Não, se for para constelar, para ser constelado, não, Mirela. Tem gente que constela na barriga o bebê. Então, os pais podem constelar para os filhos até uma certa idade, então a gente diz até 12, 13, 14 anos, e depois esses filhos é que decidem se eles querem fazer a constelação ou não. Porque a constelação, ela você tem que estar presente, né? Você tem que querer essa mudança, porque ela vai te trazer aquela informação de uma forma muito rápida, tanto que a gente é uma abordagem breve.
Então, a constelação, ela não é um procedimento em que você faz várias sessões, que você tem que ir toda semana, não. Você traz a sua questão e essa questão é vista nesse campo morfogenético, a qual ele não tem tempo nem espaço, e a gente identifica o que está oculto na sua questão. E a partir disso, você traz essa nova compreensão, você ressignifica aquele acontecimento, e aí você traz as ordens do amor para o seu dia a dia. E aí você vê como que isso vai mudando. É incrível, né? Tem vários relatos, assim. Só para dar um exemplo, Soraya. Outro dia eu atendi uma moça, ela que ela quis constelar o filho dela, e ele não conseguia dormir sozinho no quarto. Desde criança, ele já estava numa fase pré-adolescente e não conseguia dormir no quarto sozinho. Estava sempre indo para o quarto dos pais e dormir no meio dos pais, né? Tinha que dormir no meio dos pais. E ela foi ver essa questão. E, e aí na constelação, né, tinha lá uma relação, dois emaranhamentos. Era uma questão com o pai dela, então ele olhando para esse avô, que já tinha falecido, num amor, e por dois irmãozinhos que ele perdeu, né, que não chegaram a nascer. Então, lembra do pertencimento? Todo mundo tem que pertencer, inclusive Sim. os abortos e os natimortos. E aí, depois de um mês, assim, mais ou menos, ela me passou uma mensagem dizendo que pela primeira vez ele tinha dormido no quarto dele sozinho e que foi uma opção dele e que ela nem acreditou quando ele falou que ia dormir no quarto dele. Então, para você ver como que aquilo vai, né, vai gerando uma nova atmosfera, vai trazendo realmente transformações quando a gente tá disposto. É verdade. Então entra mais ou menos na pergunta que eu estava te fazendo, a questão Isso. dos vícios, alcoolismo, droga, depressão, isso tudo pode estar ligado nesse emaranhamento, assim, vindo lá de trás, e você repetindo comportamentos. Às vezes o seu pai não bebia, mas o seu avô bebia, alguém muito longe usava droga, porque as pessoas costumam dizer, não tem vergonha na cara, ele bebe. Ou então você exclui aquela pessoa da sua família que bebe, aí vem aquele chato, nossa, ele é muito chato, nossa, é difícil, né, Mari, a compreensão. Eu só estou querendo mostrar um novo olhar para as pessoas, para que elas entendam que as pessoas passam aquilo nem sempre porque elas querem passar, não é isso mesmo? Exatamente, Soraya. É um movimento muito mais forte. Então tem isso, né? A gente tem o costume de ouvir e muitas vezes até de falar, quando não tem essa compreensão, de que aquela pessoa ela é sem vergonha, de que ela é uma viciada e né, coloca vários adjetivos naquela pessoa. E quando a gente vai trazer esse olhar sistêmico e ver essa questão do vício dentro do campo das constelações, o vício está muito relacionado ao quê? À falta do pai. Então, veja, mais uma vez, a falta do pai, ela pode acarretar num vício. E a falta desse pai, gente, pode ser esse pai que foi embora e muitas vezes esse pai que está dentro de casa. Só que a gente interpreta com outro olhar. Então, esse pai que muitas vezes ele não teve uma abundância na vida. Então ele fala assim: o que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Então eu vou me dedicar ao trabalho. Para me dedicar ao trabalho, eu vou precisar me ausentar da família. E os filhos não entendem. Então eles começam também a julgar esse pai. E muitas vezes esses filhos eles julgam o pai por amor àquela mãe que fala: o seu pai só pensa em trabalho, o seu pai não pensa na gente. Olha como que a gente vai recebendo. E a gente entende o quê? O meu pai não tá nem aí para mim. Só que o meu pai, ele me ama. Só que o amor dele é através do quê? Do trabalho, através de prover aquilo que ele não teve. Então ele vai me trazer coisas materiais. E aí a falta desse pai, né, já que eu excluí esse pai da minha vida, vai Uhum, refletir lá fora. Então eu vou entendi. preencher essa falta do pai muitas vezes com o vício. Essa é uma dinâmica do vício.
Outra dinâmica do vício foi o que você disse. Então, o meu avô tinha um vício de bebida e ele era, né, julgado. As pessoas falavam, deixa ele para lá. Ele era excluído. Se todas as pessoas precisam pertencer, o que que esse campo morfogenético ele vai fazer? Inconsciente, né? Essa consciência coletiva que a gente chama na constelação. Ele vai procurar um descendente que tenha mais afinidade com aquele avô. E a gente não sabe quem é, né? A gente, né, tem um amor ali por aquela pessoa e começa a repetir aquele padrão. Então, né, vem um neto, pula o filho, mas vem um neto. E aí a pessoa, né, tem um vício, muitas vezes de cigarro, muitas vezes pode ser de comida, qualquer tipo de vício. E para quê? Para que ela seja vista. E quando eu olho para essa pessoa, eu vou olhar além dela, eu vou olhar para esse avô que não era visto. E quando eu faço isso, eu interrompo aquele padrão repetitivo. Porque enquanto ninguém olha, ele vai continuar repetindo. E a gente pode ver dentro das nossas próprias famílias. Não precisa, né, ir muito longe. A gente pode ver esse padrão. Por quê? Porque ninguém está olhando. Está todo mundo essas pessoas que estão repetindo esse vício, elas estão a serviço do sistema. Elas se colocam a serviço para quê? Para que aquele primeiro possa ser visto. E ser visto ele tem um lugar dentro dessa família. Esse avô, ele é o avô. E ninguém pode tomar o lugar de avô. Ele é o avô, ponto. E esse avô, ele tem os amores e os desamores dele. E não cabe a mim julgar o que é bom, o que é ruim. Se o que ele fez não foi bom, existem outras formas de compensar. Existe uma lei divina e não sou eu que vou me meter. Não é a gente não pode tomar as rédeas da vida do outro, né, Mari? Muitas vezes a gente nem para pensar nisso. A mãe, principalmente, tem muito essa mania de, às vezes, querer que o filho seja isso, que seja aquilo. Hoje, assim, com a minha experiência como mãe, eu já estou aprendendo a desapegar disso e de a Maísa vai ter que seguir o caminho dela, ela vai ter que trilhar o caminho dela e ela vai ter que aprender, assim como todos nós aprendemos, se isso é bom, se isso não é. Eu posso dar uma direção, mas eu não posso viver para ela, né? Exatamente. Então, e um movimento muito bonito é deixar fluir. Deixar ir e quando você precisar de mim, né, eu estarei aqui. Eu te abençoo, mas eu te libero, né? Eu deixo você ir. E isso é muito bonito, porque a gente vê filhos de 40, muitas vezes 50 anos, 30 anos, vivendo como se fossem ainda crianças de 10, como se fossem ainda adolescentes. Por quê? Porque eles não receberam ainda essa liberação dos pais. E os pais, eles precisam que esses filhos vão para a vida. Os pais, eles não podem prender esses filhos. A gente tem que deixar eles ir. Tem que deixar crescer. Então, Mirela, eu que agradeço. Falta de crescer. A Mirela mandou algumas perguntas, né? Você consegue ver as perguntas dela? Então, nós já conseguimos responder. Agora ela está só despedindo de nós e agradecendo pela atenção. Mas nós conseguimos responder as perguntas. A gente é que agradece por você ter estado aqui, Mirela. Mari, e aquele rejeição? Eu gostaria que você falasse um pouco da rejeição dos filhos com os pais, de pais com os filhos, tende a atrapalhar na vida, por exemplo. Enquanto você rejeitar seu pai, enquanto você rejeitar sua mãe, eu não estou falando que é fácil a aceitação. Eu só estou querendo que as pessoas compreendam que se você mudar, muitas coisas mudam, né? Enquanto você rejeitar a sua mãe, rejeitar o seu pai, às vezes rejeitar até dentro de casa mesmo, fica só brigando, não aceita o jeito que sua mãe é, ou não aceita o jeito que seu pai é. Isso pode atrapalhar a sua vida financeira, a você arrumar um emprego, a você
tratar com outras pessoas, você não ter amigos, esse tipo de coisa na vida da gente? Sim. Da mesma forma que a gente rejeita os pais, a gente rejeita a vida. Porque a minha vida, ela é preenchida dos meus pais, dos meus ancestrais. Então, da mesma forma que eu herdo, a genética deles, eu também herdo as histórias deles. E é importante a gente saber que, é, por mais que eu tente negar a existência desses pais, por mais que muitas vezes eu não tenha conhecido pessoalmente esses pais, por mais que eu tenha sofrido rejeição desses pais, por mais que eu tenha sido abandonada por esses pais, enfim, são N situações. Eles ainda vivem dentro de mim. Então, se eu rejeito o que a essência deles, a alma deles, eu rejeito a vida, porque está tudo conectado. Se todos somos um, como é que eu vou estar fortalecida por um trabalho, por uma relação, para a relação com o próprio dinheiro, se eu não consigo me relacionar com a essência, com o essencial que, né, que chegou até mim. Então, sim, traz muitas consequências. E ter essa compreensão é libertador. Porque muitas vezes a pessoa pode, né, pensar assim, poxa, mas eu sofri tanto com os meus pais e eu ainda tenho que deixar para lá. Lembrando que a gente não usa o perdão, né? Então, eu ainda tenho que Uhum. deixar para lá. Se você quer ter uma vida harmoniosa, uma vida próspera, bons relacionamentos, é melhor deixar para lá. Mas esse deixar para lá é numa compreensão de que o que aconteceu, aconteceu. Eu olho daqui para frente. Só que o que aconteceu para trás, eu vou olhar com amor. Eu vou reconhecer esse amor, mas eu vou olhar para minha vida. Então, o que que eu aprendo? Eu saio da queixa e entro na gratidão. Eu saio do julgamento e entro na compreensão. Porque agora eu entendo que o meu pai fez lá atrás foi o máximo que ele conseguiu fazer. Então, a gente pode olhar também, trazer um outro olhar de quem muitas vezes foi abandonada, foi rejeitada pelos pais, é que o que eles fizeram lá atrás foi o melhor que eles conseguiram fazer, e o melhor que eles conseguiram fazer foi sabendo que isso era o melhor para você. Porque muitas vezes os pais, inconsciente, eles sabem que se eles ficarem perto daquela criança, eles oferecem perigo. Então, muitas vezes, esses pais preferem se retirar, porque a história deles também está envolvida com outras histórias que nem ele conhece. Então, veja que Entendi. interessante você trazer um outro olhar de que se o meu pai foi embora, é porque de alguma forma ele estava me protegendo, porque talvez a presença dele seria pior. Se você trouxer um novo olhar dessa forma, você vai doer menos, né? Independente, porque tem N situações, tem pais que não assumem os filhos, não querem saber, né? Eu conheço duas pessoas que as duas pessoas tiveram crianças especiais e logo quando descobriram, os pais não quiseram saber. Pai, homem, figura homem, não quis saber, porque eu acho que a pessoa não deu conta, né? Mas, assim, se você pensar, se você olhar para a sua história dessa forma que você está colocando, é, você consegue viver com um pouco menos de dor. Mas se o tempo inteiro você pensar na rejeição, aí vai entrar na outra questão de você vai sentir dor o resto da sua vida e talvez você repita esse comportamento inconsciente, né? Com Mari, certeza. quantos filhos Porque uma coisa adotivos? vai fazendo a outra, né? Porque, Sim. né, então imagina, se eu, né, por alguma questão, uma vai gerando. Então, o medo, né, vai gerando o julgamento, vai gerando, você vai julgando, mas também você vai gerando medo, e o medo vai te gerando autopunição. Então, é importante que a gente se atente, porque muitas das coisas que a gente faz é por autopunição.
sem saber, a gente acaba punindo a nossa vida. Olha que forte, né? É verdade. Ô, Mari, e os filhos adotivos? Como que são vistos nessas questões, que vivem em outras famílias? A essência dele vai ser a da família biológica, né? Isso Mas é um como que é? ponto importante. Uhum. Isso é um ponto importante, porque quando você vai optar pela adoção, né? Então, os pais que querem optar por fazer uma adoção, eles precisam ter dentro dele a plena certeza de que essa adoção está sendo feita com o amor mais puro. E não para trazer uma criança para tentar salvar uma relação. Então, você pode ver casais que buscam adoção para salvar a relação não vão dar certo. Mais cedo ou mais tarde, esse casal vai se separar. Casais que buscam uma adoção, muitas vezes simplesmente por pena, mas de uma forma genuína, um amor, também não vai dar certo. Toda adoção, ela precisa primeiramente respeitar os pais biológicos da criança. Trazer essa informação para a criança é importante, não pode negar isso dela, porque por mais que ela esteja vivendo hoje numa família adotiva, dentro dela os pais, os ancestrais sempre vão estar vivos, eles sempre vão viver dentro dela. E os pais adotivos que tentam negar isso, eles criam um emaranhado gigantesco. E isso a gente vê muito em constelações. Então, de repente, aquela criança que foi adotada começa a agir de uma forma agressiva com aqueles pais que adotaram, começa, né, a desrespeitar esses pais. Muitas vezes ela quer fugir, quer ir embora. Por quê? Porque esses pais adotivos não estão respeitando esses pais biológicos. E muitas vezes esses pais biológicos são pessoas, sim, com destinos bem difíceis, né? Pessoas viciadas, pessoas né, que muitas vezes vão parar nas ruas, mães que acabam tendo muitos filhos e que acabam, né, não conseguindo ficar com esses filhos e colocando para adoção. E esses pais, né, às vezes, sem saber, acabam julgando esses pais biológicos, julgando a conduta dele. E um filho jamais, imagina, vai deixar com que, por mais que ele ouça coisas terríveis do pai biológico, da mãe biológica, ele jamais vai se afastar desses pais. Ele vai tentar defender com unhas e carne. E muitas vezes ele vai agir de uma forma agressiva com os pais adotivos. E isso gera muita desordem dentro do sistema e dentro da relação do próprio casal que chegou a adotar. Então, já vi constelações em que o casal não suportou o peso e a relação acabou. O parceiro foi embora e deixou a mulher cuidando dos filhos adotivos, sendo que a escolha de adotar veio só dela. Então, isso é importante que o casal faça isso em comum acordo. Ela queria adotar e ele não. E aí essas crianças foram crescendo e as desordens foram acontecendo. Já começou sem aquela aceitação, né? Já teve aquela rejeição por parte do pai. Ô Mari, olha só, quero dividir a minha experiência que eu tive quando minha mãe morreu. Eu tinha 22 anos. Eu ia fazer 2002. A Maísa tinha 7 meses de colo. Eu ia fazer 23 anos. Foi no ano de 2002. E em 2003, eu com 23 anos, eu ainda chorava a morte da minha mãe, assim, entre aspas. Eu ficava assim, nossa, coitada da minha mãe, nossa, minha mãe sofreu demais, nossa, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Eu lamentava muito a vida que ela tinha levado, sabe? Nossa, minha mãe, eu tinha na minha cabeça assim, minha mãe não viveu nem um dia feliz, porque eu não consigo lembrar muito da minha infância. Não sei porquê, mas a minha mente, eu não consigo voltar assim, em momentos de sofrimento, eu não consigo lembrar disso. Eu lembro de algumas situações com os meus irmãos, assim,
mas eu não consigo lembrar, assim. Dizem que quando não é para você sofrer, essa parte da memória, o seu cérebro apaga, né? Eu não sei se é isso, mas enfim, eu lamentava muito. Aí uma amiga minha, na época, ela me trouxe muita compreensão disso. Ela falou assim, Soraya, a vida da gente somos nós que escolhemos. Ninguém escolhe sofrer, mas a gente escolhe como conduzir. E aí foi várias vezes, eu nova, fui mãe nova, né? E minha mãe não viu minha filha crescer e eu sentia muito por isso. E depois eu fui trazendo essa compreensão. Hoje, conhecendo constelação familiar sobre esse assunto, eu vejo o quanto que é importante realmente você trazer isso para o seu coração. Aí eu comecei a trazer para o meu coração aquelas palavras de uma amiga minha que era, naquela época, muito mais velha do que eu, muito mais madura, e ela falou comigo, a sua mãe escolheu muitas coisas, ela escolheu, ela aceitou, não que, mas para mim eu falava, minha mãe não escolheu o sofrimento, mas não é que ela escolheu o sofrimento, ela aceitou viver aquilo que ela tinha que viver naquela hora, né? Então, quando eu trouxe isso para o meu coração, eu consegui sentir paz. E como minha mãe já tinha ido embora, o que que resolveu ficar chorando, lamentando aquilo que ela tinha vivido? Eu tinha que absorver para não viver aquilo que ela viveu e fazer minha vida diferente. E acabou que alguns comportamentos eu acabei repetindo mesmo, porque você acha que é certo, assim como ela fez comigo, porque ela pode ter repetido da minha avó, do meu avô, achando que era certo também, né? Mas, enfim, se você traz a paz para o seu coração, se você quer trazer o entendimento, a tranquilidade, seu coração você consegue, né, Mari? Deixa eu olhar o horário aqui, mas veio me avisar que nós estamos quase. Nós entramos, era 8h13. Isso, Mari, nós temos 2 minutinhos para você conseguir salvar. Então, não, e isso é uma compreensão que a gente tem que não muitas vezes a pessoa fala assim, mas poxa, fulano, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, e agora? Como é que eu faço? A gente não teve uma relação muito boa. Não é aqui o carnal, nunca vai ser o carnal. E sim, a gente está falando de um movimento muito maior, né? Desse movimento da alma. Então, a sua mãe morreu, mas hoje você conseguiu o quê? Trazer um significado diferente. E você, aquela mãe que muitas vezes gerava pena por ela ter tido uma vida sofrida, na sua visão, você transforma no quê? Numa mãe forte. Olha como a minha mãe foi forte. Ela cuidou de tantos filhos, né? Olha o poder dessa mãe. E aí, atrás dessa mãe, você vai olhar a sua avó. Você fala, nossa, olha a minha avó como é forte. Olha a minha bisavó. Porque são muitas histórias, gente, que a gente nem imagina. E muitas vezes, Mari, mas eu preciso conhecer. Poxa, eu não conheci meus avós, não conheci meus bisavós. Não precisa, porque isso vai muito além da nossa compreensão mental. É numa compreensão mesmo que a gente traz para o coração. E esse momento planetário é um momento que a gente precisa mesmo trazer para o coração todas essas compreensões que vão levar a gente para o mais, né? É sempre pro mais. Então, todas essas experiências que a gente passou, sejam experiências positivas, sejam experiências negativas, a gente tirou uma grande lição delas. E a gente precisa levar isso para o nosso dia a dia. Mari, é um assunto maravilhoso que a gente ficaria aqui a noite toda. Eu quero agradecer por você ter aceitado meu convite mais uma vez e por todas as pessoas que tiveram aqui conosco e ficaram até a live acabar e não deu certo no meu e veio para o seu, mas eu acredito que tem uma força divina que todas as pessoas que estão aqui, porque tinham que estar aqui de uma maneira ou de outra, ouviu que nós tínhamos que falar.